Quem deve ser o camisa 9 da seleção na Copa do Mundo? Nesse vídeo de hoje, em 5 minutinhos, a gente vai debater a situação dos principais camisas 9. Eu vou fazer um ranking aqui sobre qual jogador está mais próximo de ser convocado para a seleção e qual está mais distante. E aí eu no final quero ver sua opinião, se você concorda, se você discorda. Eu vou fazer um ranking aqui com 5 mais prováveis de ir para a Copa do Mundo, né, que provavelmente devem estar no radar do Ancelotti. E depois eu vou mencionar outros que podem vir aí a ser uma surpresa. Já tiveram vários jogadores que foram convocados de última hora, mas na minha concepção, pela cabeça do Ancelotti, ele inclusive deu uma declaração recente falando que faltam poucos jogadores para fechar a lista de convocação, e essa lista de convocação ela é justamente com o que ele viu durante o último ano, né, no ciclo que ele teve no ano passado. Então alguns jogadores que nunca foram testados talvez estejam com poucas chances de ir para a Copa do Mundo. Na quinta colocação, antes de falar sobre a quinta colocação, vou pedir para você me ajudar a bater a meta de 300 inscritos. Nosso canal ele tem menos de um mês e a gente já bateu 200 inscritos, ou seja, é um conteúdo que é relevante para mais de 200 pessoas, né? Então, tenho certeza que vai ser relevante para você também. A gente fala diariamente sobre futebol europeu, como os jogadores brasileiros estão indo nas ligas europeias, o que os jornais estão falando deles, e a gente também debate futebol brasileiro. Recentemente fiz o pós-jogo sobre Flamengo e São Paulo, fiz sobre Botafogo e Grêmio, enfim, te convido a se inscrever. Bora lá! Na quinta colocação, em quinto lugar, eu vejo que tem o Igor Thiago. O Igor Thiago, aí eu quero fazer uma diferenciação do que eu penso para o que o Ancelotti pensa. Pro que eu penso, o Igor Thiago deveria estar mais bem colocado, porque ele já demonstrou ser um centroavante que crava, e a seleção precisa de centroavante artilheiro, centroavante que faz gol com 2 passes no máximo, 2 toques no máximo. Então o Igor Thiago, pra mim, ele se enquadra nessas características. Ele oferece força física, ele consegue brigar com o zagueiro, ele briga com os zagueiros mais físicos do mundo, né, que são os zagueiros da Premier League. Não tô falando que são os melhores, mas são os mais físicos junto com o campeonato italiano. Então o Igor Thiago deveria estar melhor ranqueado nesse ranking, né? Porém, pesa contra ele o fato dele nunca ter sido chamado, né? Ele nunca foi chamado, embora ele seja o vice-artilheiro da Premier League, tá fazendo muito gol, mas nunca foi chamado. O Ancelotti deve ter conhecido ele recentemente, ele já estava na última pré-lista que o Ancelotti fez, mas o que pesa bastante contra ele é o fato dele não ter tido nenhuma chance na seleção brasileira ainda. Então, com muito pesar, eu acho que o Igor Thiago vai ficar de fora, mas ele tem apenas 24 anos, ou seja, 24 anos nem é o auge normalmente que um centroavante tem. E o centroavante, na medida que o tempo vai passando, ele vai apurando passe, ele vai apurando chute, ele vai apurando posicionamento. Então eu acho que o Brasil tem muito a ganhar ainda com o Igor Thiago. Então eu coloco ele na quinta possibilidade, na quinta opção como centroavante para o Carlo Ancelotti. Já na quarta colocação, infelizmente eu vou colocar esse jogador que se chama Richarlison. Richarlison, infelizmente, para todos, é muito triste ver um jogador que não tem entregado no time dele, mas que tem a confiança do Ancelotti. Para quem não sabe, para quem acha que eu tô viajando, o Richarlison ele foi em todas as convocações do Carlo Ancelotti, porque eu lembro que na época que o Ancelotti treinava o Everton, o Richarlison fazia muito gol. Ele era o principal jogador do time, ele era o mais confiável. Inclusive eu acompanhei de perto essa temporada do Richarlison, gostava muito do futebol dele, mas no Tottenham ele não tem jogado absolutamente nada. É um jogador que vive de momentinhos, às vezes faz um gol ali, passa 2 meses, aí volta, faz 2 gols no jogo, volta a ser notícia, mas ele não tem a menor condição de de barrar outros jogadores. E depois eu vou mencionar outros jogadores que não estão nesse top 5. Então é muito triste, mas é o fato, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho que pensar com a cabeça do Ancelotti. E pra mim a cabeça do Ancelotti coloca o Richarlison na quarta colocação. E eu acho que ainda tô sendo bem generoso, né? Bem generoso porque, enfim, na cabeça do Ancelotti ele deve estar até mais bem posicionado. Na terceira colocação, eu quero colocar aqui o menino Endrick. O Endrick, o Ancelotti tem o privilégio de já conhecer ele, já conhece ele como jogador. Inclusive, alguns gols que o Endrick marcou, né, jogando pelo Real Madrid, foi sob o comando do Ancelotti. E agora que ele tá destruindo o Lyon, aí aqui eu já faço uma previsão, né? A minha previsão é de que o Endrick vai continuar jogando muito bem pelos próximos meses, vai estar na convocação de março, né, que é a última convocação para a Copa do Mundo. Então ele deve estar nessa convocação e, pra mim, ele tá no top 3. Não garanto que ele vá ser pra Copa do Mundo, né, pela cabeça do Ancelotti. Mas ele tá muito bem posicionado, conseguiu se firmar aí nos últimos jogos e precisa ter uma oportunidade, né? E como eu falei, tem 5 jogadores mais próximos dessas convocações, na minha concepção, de acordo com a última Copa do Mundo, até com a própria lista que o Tite montou, foram 8 a 9 atacantes. Eu acredito que o Ancelotti também vai levar esse número de jogadores caso se confirme que serão 26 vagas. E entre esses 8 a 9 atacantes, eu tenho quase certeza que 3 serão de centroavantes.
beleza? Até porque os outros dois centroavantes, top 1, top 2, na minha concepção, eles não são centroavantes clássicos, né? Então isso me preocupa demais, O Ancelotti precisa pensar numa alternativa de um jogador mais de área, um jogador que segura zagueiro, um jogador que faz pivô e ainda consiga atacar as linhas, né? Então eu espero do fundo do meu coração que o Ancelotti tenha essa percepção e leve algum jogador com essa característica. E na minha visão, o Endrick não cumpre essa característica, né? Ele tem várias outras características, mas essa centroavante de referência, ele ainda não está pronto. Em segundo lugar, e eu acho que ele está garantido na Copa do Mundo, se chama João Pedro. Para quem não acompanha a Premier League, o João Pedro está fazendo gol em todos os jogos. Ele tem sido o principal jogador do Chelsea, com o Cole Palmer, com o Enzo Fernandes. O jogador mais relevante do Chelsea no momento é João Pedro, beleza? E João Pedro, ele tem o privilégio de ter ido nas últimas convocações. Então, Ancelotti conhece ele de perto, tem convocado ele constantemente, embora na seleção, quando ele foi experimentado. Para mim, ele não desempenhou tão bem, mas o João Pedro, ele é um cara que tem sido visto pelo Ancelotti. Ele é um jogador mais de área, embora no Brighton ele jogava bastante de 10, agora no Chelsea ele tá jogando mais de camisa 9, e eu espero que ele continue se aprofundando como camisa 9, porque a seleção precisa de jogador como ele, né? Ter jogador camisa 9, embora ele seja de mais mobilidade. Mais uma vez, eu bato na tecla que a seleção precisa de jogador de referência, e se eu fosse dar com a minha cabeça, eu levaria o Igor Thiago para a Copa do Mundo. Infelizmente, muitas pessoas vão discordar, mas eu levaria o Igor Thiago para a Copa do Mundo porque ele tem, na minha opinião, tudo que a seleção precisa no quesito variação de jogo, né? Para mim, não tem que ser titular, mas ele precisa estar no elenco, beleza? Na primeira colocação, aí muitas pessoas também vão ser contra, mas lembrando, é a cabeça do Carlo Ancelotti. Eu não tô falando aqui quem é melhor, quem está melhor. Eu tô falando as chances de ir para a Copa do Mundo. E na minha opinião, quem tá com a vaga cravada se chama Matheus Cunha. O Matheus Cunha, infelizmente, não é um 9 de referência, mas ele pode fazer muito sentido a presença dele no esquema que o Ancelotti está montando. O Ancelotti vai jogar com 4 atacantes e, para quem não sabe, para quem não se lembra, o Matheus Cunha tem sido o titular constante da seleção brasileira. Se fosse falar hoje quem é o titular, naquele quarteto ofensivo, Vini Júnior, Estevão, Rafinha e Matheus Cunha. Matheus Cunha é o quarto elemento, para quem não sabe. Para quem não acompanhou as últimas convocações, as próprias atuações, o Matheus Cunha, inclusive, tem ido bem em alguns jogos. Fez aquele gol da vergonha lá contra a Argentina, que o Brasil perdeu, mas não era o Ancelotti ainda. Mas enfim, ele já entregou bastante bons jogos para a seleção brasileira. Embora ele esteja numa fase de mais oscilação, ele tem feito ele fez gol nos últimos 2 jogos, inclusive fez o gol da virada contra o Liverpool, entrou no segundo tempo e fez o gol. Então, na minha visão, ele está cravado na Copa do Mundo e com boas chances de ser titular. Se alguém falasse para eu cravar agora quem vai ser titular dentre esses jogadores que eu citei, eu falaria que é Matheus Cunha. Eu quero fazer aqui menção honrosa nesse final de vídeo a Igor Jesus. Igor Jesus está jogando demais, está conseguindo se encontrar no Nottingham, tem feito vários gols, fez 2 gols na Liga Europa na semana passada, fez gol na Premier League, ajudou o Nottingham a ganhar e está se consolidando cada vez mais como titular do Nottingham Forest, né? Mas, infelizmente, isso é uma visão minha, ele ainda não conseguiu alcançar aquela primeira prateleira de centroavantes. Gostei muito dele no Botafogo, assim, o impacto dele no Botafogo naquele Mundial de Clubes, até na Libertadores desse ano, sem ser que o Botafogo foi campeão desse ano de 2025, foi gigantesco, e o Botafogo tá numa fase principalmente por conta da ausência de Igor Jesus, né? Então Igor Jesus é um jogadoraço, mas infelizmente também tá atrasado, não deve ir para a Copa do Mundo. Mas, assim como o Igor Thiago, ele só tem 24 anos. Então a briga para a próxima Copa do Mundo vai ser espetacular. E eu aposto que o Igor Jesus vai se tornar um jogador de classe mundial, porque ele joga muita bola, beleza? Então, é isso. Se você acha que eu esqueci algum jogador, comenta aí e me fala quem você colocaria, quem você convocaria e quem você botaria como titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Tamo junto.